Bom dia, pessoal, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre história do Brasil. Meu nome é Marilúcia da Costa Pinheiro e o tema que irei abordar será o período getulista. Então, para muitos historiadores, a população dizia, as pessoas diziam que Getúlio Vargas era uma pessoa de estatura pequena e inexpressiva, que ele não conseguiria conquistar a população e não conseguiria governar o Brasil nem colocar ordem no Brasil. Mas, ao final do governo de Getúlio Vargas, já estavam comparando ele a Napoleão Bonaparte. Os inimigos diziam que Getúlio Vargas era um ditador implacável, um homem sedento de poder, um demagogo sem escrúpulos, inescrupuloso. Mas os amigos de Getúlio Vargas diziam que ele era um governante preocupado com questões sociais, ele tinha sensibilidade social. E também uma pessoa preocupada com questões trabalhistas. Ele queria melhorar a vida, principalmente do trabalhador urbano. E também uma pessoa que queria desenvolver a industrialização. Ele foi responsável pela industrialização no Brasil. Então, Getúlio Vargas ele teve esses adjetivos, essas qualidades. Então, o governo de Getúlio Vargas foi um governo com muitos conflitos, muitas revoluções. Teve a Revolução de 1930, que ajudou a colocar Getúlio Vargas no poder. A Revolução de 1932, que foi a Revolução Constitucionalista. A Revolução de 1935, que foi a intentona comunista. A Revolução de 1937, que foi o golpe que criou o Estado Novo. E também a explosão da Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra para a Segunda Guerra em 1942. E a Revolução de 1945, que foi o término da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma onda liberal no Brasil que ajudou a pôr fim no governo de Getúlio Vargas. Então, esses foram os conflitos que aconteceram no governo de Getúlio Vargas. A crise mundial de 1929 e a Revolução de 1930. Então, em 1929 aconteceu uma grande crise econômica mundial. O motivo foi a superprodução das indústrias norte-americanas. Elas produziram muito mais do que a necessidade do mercado interno e muito mais do que o poder de compra do mercado internacional. A Bolsa de Valores de Nova York, ela quebrou e as ações despencaram, perderam o valor. E o Brasil sofreu com isso, porque o Brasil dependia da venda do café, da exportação do café. O preço do café foi lá embaixo e as indústrias brasileiras começaram a produzir e não conseguiam vender. Nesse ano de 1929, o Brasil produziu mais de 24 milhões de sacas de café e só conseguiram vender 14 milhões. Então, essa crise começou a afetar a estrutura da oligarquia cafeeira, porque eles começaram a se desfazer essa estrutura. Então, a oligarquia começou a sofrer uma crise e quebrar. Além disso, dessa crise da oligarquia, a política café com leite de São Paulo e Minas Gerais também começou a entrar em crise porque eles não concordavam com relação ao quem seria o candidato à presidência da República para substituir o Washington Luiz. O PRP, Partido de São Paulo, dizia que queria Júlio Prestes e o PRM de Minas Gerais queria Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Então eles começaram a entrar em briga. Eles não decidiam quem seria o presidente do Brasil. Quem se aproveitou desse conflito foi o Partido da Aliança Liberal, que lançou o gaúcho Getúlio Vargas como presidente, candidato a presidente, e o vice João Pessoa, que era o governador da Paraíba. Então, com essas brigas, o Partido Liberal conseguiu apoio de muitas pessoas da sociedade, diferentes setores, porque acreditavam que seria uma renovação, queria acabar com a política velha, a República Velha. Mas também aconteceram algumas pessoas que apoiaram, que estavam com interesse de se manter no poder, como o caso do Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que ele rompeu com os paulistanos e começou a apoiar o Partido da Aliança Liberal. O Partido da Aliança Liberal, ele tinha uma proposta de mudança, ele queria o fim do voto do cabresto, ele queria o voto secreto, porque assim o eleitor poderia votar sem pressão dos coronéis. Ele também queria
fazer leis trabalhistas, que garantissem direitos, né, do trabalhador. E também ele tinha o objetivo de desenvolver a indústria nacional. Ele contou com o apoio também da classe média e de militares ligados ao tenentismo. Aconteceu também a Revolução de 1930. Então, nas eleições, quem foi o candidato eleito foi Júlio Prestes, mas Getúlio Vargas e os que apoiavam não aceitaram. Então, essa derrota de Getúlio Vargas começou a haver muitas brigas, eles começaram a protestar, dizendo que o partido de Júlio Prestes foi um partido que usou de roubalheira, de fraude, mas a verdade é que não poderia se afirmar quem roubou mais, quem usou de mais violência. A única coisa que podia se afirmar é que o partido de Júlio Prestes foi mais eficiente, os métodos que ele usava foi mais eficiente, que levou ele à vitória. E uma frase que entrou para a história foi de Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que ele disse que façamos a revolução antes que o povo a faça, mostrando assim que a elite, né, do Partido Liberal, eles precisavam tomar, né, ações, fazer alguma coisa, né, para controlar as transformações, para ter o poder sobre as transformações que estavam acontecendo. Então, o que aconteceu, que eles decidiram fazer, foi brigar contra, né, o partido do Júlio Prestes, o partido do PRP. E no dia 25 de julho de 1930, o candidato a vice, né, do Partido Liberal, ele é assassinado por motivos pessoais e políticos. E isso é o estopim para uma grande revolta em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, começam a se revoltar e lutar, começa uma guerra civil, eles pegam em armas e começam a lutar. E os militares do Rio de Janeiro, preocupados com o avanço, né, dessa revolta, dessa revolução, dessa guerra civil, decidem depor o Washington Luiz e empossar Getúlio Vargas. Então, assim inicia o governo de Getúlio Vargas e o término da República Explode Velha. a Revolução. Apurados os resultados da eleição presidencial de 1930, Júlio Prestes foi o vitorioso. O candidato da liberal, Getúlio Vargas, tinha sido derrotado. Entretanto, os líderes gaúchos, mineiros e paraibanos se recusavam a aceitar o resultado das eleições. Diziam que a vitória de Júlio Prestes não passava de fraude, um roubo. Na verdade, é difícil saber quem dos dois lados utilizou mais violência e fraude para ganhar as eleições. A única certeza é que a oligarquia paulista foi mais eficiente nos métodos empregados. O clima de revolta aumentava no país. Nesse momento, o governador mineiro Antônio Carlos disse uma frase que entrou para a história: façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa frase mostrava que as elites da Aliança Liberal tinham consciência de que era preciso agir para assumir o comando das transformações. A revolta contra as velhas estruturas ganhou força quando o governador João Pessoa de Paraíba foi assassinado por motivos pessoais e políticos em 25 de julho. A morte de João Pessoa foi a gota d'água, a emoção que faltava para unir a oposição contra o governo. Em 3 de outubro, a luta armada estourou no Rio Grande do Sul, espalhando-se por Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Reconhecendo o avanço da guerra civil, os militares do Rio de Janeiro, liderados pelos generais Mena Barreto e Tasso Fragoso, depuseram o presidente Washington Luiz, poucas semanas antes do fim de seu mandato. O poder foi entregue a Getúlio Vargas, que era o chefe político da Revolução de 1930. Terminava a República Velha. Iniciava-se o período getulista ou a Era Vargas. O período getulista. A vitória da Revolução de 1930 dá início a uma nova fase da história do Brasil, marcada pela liderança de Getúlio Vargas. Por isso, essa fase da história é conhecida como Era Vargas, período getulista. Então, esse período ele dura 15 anos, vai de 1930 a 1945, e é marcado por grandes transformações.
A sociedade urbana cresce em relação à sociedade rural. A indústria ganha espaço na economia nacional. A burguesia empresarial ganha poder em relação à tradicional oligarquia rural. E o operariado e a classe média, eles crescem e conquistam mais participação na vida política do país. Esse período se divide em 3 grandes fases. A primeira vai de 1930 a 1934, que é o governo provisório. O segundo vai de 1934 a 1937, que é o governo constitucional. E a terceira vai de 1937 a 1945, que é o governo ditatorial. Vamos ver cada um desses períodos. O governo provisório, 1930 a 1934. Chegando ao poder, Getúlio Vargas logo tratou de tomar medidas para assumir o controle político do país. Entre suas primeiras providências destacam-se a suspensão da Constituição Republicana de 1891, o fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, a indicação de interventores militares ligados ao tenentismo para chefiar os governos estaduais. Entregando o governo dos estados aos interventores, Getúlio pretendia ir desmontando a estrutura de poder da República Velha, baseada no poder dos coronéis fazendeiros. Os tenentes interventores acreditavam que, em pouco tempo, eliminariam a força dos grupos políticos tradicionais. Não eliminaram, mas conseguiram reduzir o poder das velhas oligarquias. A Revolta de São Paulo, 1932. Aos poucos, o governo de Vargas foi revelando suas principais características: poder centralizador, preocupação com a questão social dos trabalhadores, interesse em defender as riquezas nacionais. Isso logo assustou a oposição política de São Paulo, que no fundo desejava a volta da República Velha. Para enfrentar o governo de Vargas, a oligarquia paulista do PRP, Partido Republicano Paulista, formou uma frente única com o DP, Partido Democrático, que tinha apoiado a Revolução de 1930, mas estava descontente com a nomeação do interventor João Alberto Lins e Barros para governar São Paulo. A oposição política de São Paulo exigia a nomeação de um interventor civil e paulista. Cedendo às pressões, Getúlio nomeou o interventor Pedro de Toledo. Essa medida, entretanto, não desfez a reação paulista, que também exigia novas eleições e a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição do país. Os ricos fazendeiros queriam novas eleições porque ainda controlavam o viciado sistema eleitoral. Em maio de 1932, 4 estudantes de São Paulo, Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo, morreram num conflito de rua, em uma manifestação pública contra o governo federal. A morte dos estudantes exaltou ainda mais os ânimos paulistas. Com as letras iniciais de seus nomes, formou-se a sigla MMDC, que se tornou o símbolo do movimento constitucionalista. No dia 9 de julho de 1932, explodiu a Revolução Constitucionalista. São Paulo reuniu armas e 30 mil homens para lutar contra o governo federal. As tropas paulistas eram formadas por soldados da Polícia do Estado. Muitas indústrias de São Paulo ajudavam na fabricação de material de guerra, como granadas, máscaras contra gases, lança-chamas, capacetes. Mas São Paulo ficou isolada do resto do país. Só Mato Grosso acompanhou os paulistas. As demais oligarquias não aderiram à Revolução Constitucionalista. Depois de 3 meses de lutas sangrentas e milhares de mortos e feridos, os paulistas foram derrotados pelas tropas federais. Embora derrotados militarmente, os paulistas se consideraram vitoriosos em termos políticos, pois, terminada a revolta, Getúlio Vargas garantiu a realização de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar a nova Constituição. A Constituição de 1934. No dia 16 de julho de 1934, terminou o trabalho da Assembleia e foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Vamos ver a seguir principais pontos da nova Constituição de 1934. Os principais pontos da Constituição de 1934. Voto secreto.
A eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo passou a ser feita mediante o voto secreto dos eleitores. As mulheres adquiriram o direito de votar, mas continuavam sem direito ao voto analfabetos, mendigos, militares até o posto de sargento, pessoas judicialmente declaradas sem direitos políticos. Foi criada uma justiça eleitoral independente para zelar pelas eleições. Direitos trabalhistas. Reconhecimento dos direitos trabalhistas fundamentais como salário mínimo, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas, indenização na demissão sem justa causa, etc. Nacionalismo econômico. Proteção das riquezas naturais do país, como jazidas minerais, quedas d'água capazes de gerar energia e outras. A Constituição de 1934 estabelecia que, após sua promulgação, o primeiro presidente da República seria eleito de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas foi o vitorioso nessa primeira eleição, iniciando seu mandato constitucional. O governo constitucional de 1934 a 1937. Então, durante esse período do governo de Getúlio Vargas, dois grupos bem diferentes ganharam destaques. Eles tinham ideias bem contrárias, que eram os integralistas e os aliancistas. Vamos ver a seguir as principais ideias desses dois grupos. O governo constitucional, 1934-1937. O integralismo. Em 1932, o escritor Plínio Salgado, Miguel Reale e outros intelectuais e políticos lançaram um manifesto à nação contendo os princípios do integralismo. Era uma espécie de cópia adaptada ao Brasil das ideias fascistas do ditador italiano Benito Mussolini e nazistas do ditador alemão Adolf Hitler. Assim foi criada a Ação Integralista Brasileira, AIB, organização política que se expandiu pelo país, conquistando a simpatia de muitos empresários, de uma parcela da classe média, de parte do clero e de oficiais das Forças Armadas. O integralismo defendia o combate brutal ao comunismo, o nacionalismo extremado, o Estado todo-poderoso, a disciplina e a hierarquia dentro da sociedade, a censura às atividades artísticas e a entrega do poder a um único chefe integralista. Segundo o exemplo nazi-fascista, os membros integralistas eram submetidos à rígida disciplina militar, vestiam uniformes com camisas verdes, desfilavam pelas ruas como tropa militar, gritando a saudação indígena Anauê. Atacavam de forma violenta os adversários de outras organizações políticas. Seu lema era Deus, Pátria e Família. Fundaram mais de 1000 núcleos da ação integralista pelo país. O aliancismo. O ANL era uma frente de oposição que reunia grupos de várias tendências sociodemocratas, socialistas, anarquistas, comunistas. A principal corrente dentro da aliança era o Partido Comunista. Em abril de 1935, Luiz Carlos Prestes foi eleito presidente de honra da aliança. O programa político da ANL tinha os seguintes pontos principais: nacionalização das empresas estrangeiras, não pagamento da dívida externa brasileira, realização de uma reforma agrária, dando terras aos trabalhadores do campo e combatendo o latifúndio, garantia das liberdades individuais. A Aliança Nacional Libertadora cresceu rapidamente por todo o país. Assustados, o governo e as classes conservadoras decidiram fechar a ANL e ordenar a prisão de seus líderes. A Intentona Comunista, 1935. Diante da repressão, os comunistas que participavam da aliança planejaram uma revolta militar contra o governo. Foi a Intentona Comunista e consistiu em algumas rebeliões militares em batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Todas foram rapidamente dominadas pelas forças governamentais. A Intentona Comunista serviu aos setores mais autoritários do governo como pretexto para endurecer o regime. Em nome do perigo comunista, foram presos milhares de sindicalistas, operários, militares e intelectuais acusados de atividades subversivas contra o governo.
Na repressão à intentona comunista, o chefe de polícia Filinto Miller prendeu Luiz Carlos Prestes e sua mulher, a alemã Olga Benário. Prestes foi jogado numa cela imunda. Olga estava grávida e mesmo assim foi deportada para a Alemanha nazista e entregue à Gestapo de Hitler. Morreu num campo de extermínio, executada numa câmara de gás. O governo ditatorial de 1937 a 1945. Então, conforme as regras da Constituição, o mandato de Getúlio Vargas encerraria em 1938. Então, iniciadas as eleições, começou o processo eleitoral. Getúlio Vargas ele estava fingindo que ele respeitaria as eleições e entregaria o poder. Mas a verdade é que ele estava tramando um golpe para permanecer na presidência. Vamos ver a seguir como se deu esse período ditatorial. O governo ditatorial 1937-1945. Em fim de setembro de 1937, o governo noticiou que o Serviço Secreto do Exército tinha descoberto um perigoso plano comunista, chamado Plano Cohen, para destruir o regime democrático. Na verdade, tratava-se de uma farsa tramada pelo próprio governo, com a ajuda dos integralistas. Então, em nome do combate ao perigo comunista, Getúlio Vargas decretou o estado de guerra, prendendo o maior número possível de adversários. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas ordenou o cerco militar ao Congresso Nacional e impôs o fechamento do Legislativo. À noite, em cadeia nacional de rádio, anunciou a outorga de nova Constituição para o país, substituindo a Constituição de 1934. Iniciava-se desse modo o governo ditatorial de Vargas, que ficou conhecido como Estado Novo. Durante esse período, vigorou no país o chamado estado de emergência, que autorizava o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente e condená-las. Getúlio Vargas concentrava em suas mãos os mais amplos poderes. Seus atos não podiam sequer ser examinados pela justiça. Estavam acima do bem e do mal. Os estados brasileiros perderam sua autonomia política. Os governos estaduais foram entregues a interventores da confiança do presidente. Em comemorações públicas realizadas em todas as capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar que o federalismo estava morto. Os partidos políticos foram extintos e as eleições democráticas suspensas. As greves e as manifestações contrárias ao governo estavam proibidas pela polícia. A polícia política, comandada por Filinto Miller, perseguia milhares de cidadãos, prendendo, torturando e matando. Leitura e reflexão: a propaganda do Estado Novo. Em 1941, o governo implanta o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, como órgão da Presidência da República para o culto à personalidade de Getúlio. Alcança enorme êxito, armado de poderes totais de censura e de montagem de vasta rede de comunicação que jamais se viu. O mais importante veículo de propaganda utilizado pelo DIP era a Rádio Nacional, que logo contratou um enorme elenco de artistas e alcançou público incontável. Outros veículos fundamentais utilizados eram os jornais A Manhã e a Noite, do Rio, A Noite de São Paulo e o Velho O Estado de São Paulo. Todos integrados nas empresas incorporadas ao patrimônio da União. Além de todo esse imenso aparelho ideológico do Estado, o DIP contava com a colaboração de eminentes intelectuais como Almir de Andrade, Múcio Leão, Cassiano Bicardo, Orígenes Lessa e diversos outros. Através da Rádio Nacional, mobilizava compositores como Lamartine Babo, Ari Barroso, Almirante, Oduvaldo Viana e diversas outras grandes figuras da música popular. O Estado Novo recrutou também para seu aparato político o sistema escolar, através da revisão dos programas, da obrigatoriedade do ensino cívico, dos desportos, do canto coral e de desfiles majestosos.
além da edição de livros didáticos, que eram manuais de propaganda do regime e culto a Getúlio Vargas. No mesmo afã propagandístico, trabalho entusiasmado de propaganda, o governo promovia e incentivava grupos musicais, grêmios folclóricos e festas populares. Promovia também festivais de samba, encomendando letras e subornando sambistas para cantar o trabalho, em vez da malandragem. O Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. De 1937 a 1945, o mundo é abalado pela Segunda Guerra Mundial. Dois grandes grupos de potências mundiais se enfrentam. De um lado, a potência do eixo, Alemanha, Itália e Japão. De outro lado, a potência dos aliados, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Vamos ver a seguir como se deu o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. O Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas procurou manter o Brasil em posição de neutralidade e, com isso, tirar proveito do conflito mundial para obter vantagens econômicas para o país. Em seu ministério, havia tanto simpatizante das potências do eixo, como o ministro da Justiça Francisco Campos, como defensores das potências aliadas, como o ministro do Exterior Oswaldo Aranha. A partir de 1941, o Brasil começou a fazer acordos internacionais para apoiar os aliados, mas em troca de seu apoio, o governo Vargas conseguiu arrancar dos Estados Unidos grande parte do financiamento para a construção da usina de Volta Redonda, obra de grande importância para a industrialização do país. De sua parte, o Brasil comprometeu-se a fornecer borracha e minério de ferro para os aliados e permitiu que militares norte-americanos fossem enviados para bases militares instaladas no Nordeste. A Alemanha logo reagiu à cooperação do Brasil com os aliados. Entre fevereiro e agosto de 1942, submarinos alemães torpedaram e afundaram 9 navios brasileiros, matando mais de 600 pessoas. A agressão militar nazista provocou indignação nacional. Multidões se reuniram em várias capitais pedindo guerra e vingança contra os alemães. Em 31 de agosto de 1942, Getúlio declarou guerra às potências do eixo. E, aos poucos, o Brasil começou a preparar um plano para o envio de soldados brasileiros aos campos de batalha. Em 1944, partiram para lutar na Itália as primeiras tropas da FEB, Força Expedicional Brasileira, comandada pelo general Mascarenhas de Moraes. A FEB deslocou para a Itália mais de 25 mil soldados que participaram de diversas batalhas como as de Monte Castelo, Castelnovo, Colechil e Fornovo. Economia e política social, agricultura. Então, no governo de Getúlio Vargas, no início, por causa da crise de 1929, o preço do café caiu, Getúlio Vargas começou a tomar algumas medidas. Por exemplo, ele pediu para que ninguém plantasse mais café, ninguém poderia cultivar mais café. Então, com isso, diminuiu a produção de café. Mas, em 1939, Getúlio Vargas começou novamente a incentivar a produção de café. Durante esse período, diminuiu a produção de café. Getúlio Vargas ele pediu para que os agricultores eles começassem a investir em outros produtos, cana-de-açúcar, algodão, enfim, vários outros produtos para compensar a economia. E o que aconteceu foi que, depois de 1939, o café começou a voltar com a sua produção que dava lucro para o Brasil. Mas esses outros produtos, eles nunca conseguiram realmente ultrapassar a produção de café, né? O lucro do Economia e política social. Industrialização. Uma das preocupações do governo Vargas foi estimular o desenvolvimento industrial. Para isso, aumentou os impostos de importação, elevando os preços dos produtos estrangeiros, e diminuiu os impostos sobre a indústria nacional. Em consequência dessa política, o número de fábricas da indústria nacional dobrou, alimentos, tecidos, calçados, móveis, etc. A essas indústrias devemos somar a instalação no Brasil de filiais de empresas estrangeiras, voltadas para a produção química, farmacêutica, de aparelhos elétricos, frigoríficos, de motores de veículos, de pneus, etc.
A política de industrialização de Vargas visava substituir as importações dos artigos estrangeiros por produtos de fabricação nacional, preocupado com as dificuldades para a criação de indústrias de base, produção de máquinas e equipamentos pesados, produtos químicos básicos, minérios, etc. O governo passou a intervir na economia, fundando empresas estatais para atuar no campo siderúrgico e de mineração. Vejamos os grandes empreendimentos do Estado nesse setor. Criação da Companhia Vale do Rio Doce, destinada à exploração do minério de ferro de Minas Gerais. Criação da Companhia Siderúrgica Nacional, com a construção de usinas de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O aço que seria fornecido por essa usina era fundamental para o avanço da industrialização no país. Apesar do progresso alcançado, o crescimento do setor industrial ainda foi insuficiente para superar a tradicional importância da agricultura de exportação. Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 1945, os produtos agrícolas, como algodão e café, voltaram a ser exportados em condições favoráveis. No início do governo de Getúlio Vargas, muitas pessoas que trabalhavam no campo migraram para as cidades. Eles estavam fugindo da seca, da fome, do desemprego, da falta de oportunidade. Então eles foram buscar emprego no Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E assim eles começaram a trabalhar com mão de obra para o desenvolvimento das indústrias. Vamos ver a seguir como se deu o populismo e o trabalhismo. Trabalhismo e populismo. Com o progresso da indústria, cresceu o número de operários. Ao mesmo tempo, ampliou-se também a consciência dos trabalhadores de que era preciso lutar por seus direitos. Percebendo a força social da classe operária, Getúlio Vargas elaborou uma política trabalhista que tinha dupla função: conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer domínio sobre eles, controlando os seus sindicatos. Foram criadas, nesse período, inúmeras leis trabalhistas que asseguravam ao operário direitos básicos como salário mínimo, férias remuneradas, jornadas diárias não superior a 8 horas, proteção ao trabalho da mulher e do menor, estabilidade no emprego. Em 1943, essas leis foram reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Representou um marco importante na história da legislação trabalhista. Apoiando-se no avanço das leis trabalhistas, a propaganda política do governo apresentava Getúlio Vargas como o grande protetor dos trabalhadores, uma espécie de pai dos pobres. Vargas procurava sustentar essa imagem por meio do seu estilo populista de governo. Pregava a conciliação nacional entre trabalhadores e empresários. Colocava o governo como juiz supremo dos conflitos entre patrões e empregados. De um lado, o populismo de Vargas conhecia as necessidades e desejos dos trabalhadores e, por isso, fazia concessões ao operariado. De outro lado, o governo utilizava essas concessões como um meio de controlar os trabalhadores e impedir revoltas mais profundas. Para os empresários, o governo Vargas representava uma garantia de ordem pública e estabilidade social. O fim do Estado Novo. A guerra dos aliados contra o nazifascismo foi aproveitada pelos liberais para combater o fascismo do próprio Estado Novo e assim combater a ditadura de Vargas. Vamos ver a seguir como se deu o fim do Estado Novo. O fim do Estado Novo. Em fevereiro de 1945, o governo fixou prazo para a próxima eleição presidencial. Concedeu uma anistia ampla a todos os condenados políticos. Soltou os comunistas que estavam na cadeia, entre os quais o líder Luiz Carlos Prestes. Permitiu a volta dos exilados ao país. Nesse ambiente de democracia, renascia a vida partidária. Foram organizados diversos partidos políticos como o UDN, União Democrática Nacional, PSD, Partido Social Democrático, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PSP, Partido Social Progressista. Foi permitida a legalização do PCB, Partido Comunista do Brasil, que vivia na clandestinidade. Nas eleições presidenciais marcadas para 2 de dezembro de 1945, concorreriam 3 candidatos: o general Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD e PTB, que contava com o apoio de Vargas,
o brigadeiro Eduardo Gomes, pela UDS, o engenheiro Iedo Fiuza, pelo PCB. O queremismo. No decorrer da campanha eleitoral, Getúlio Vargas fazia um jogo político contraditório. Apoiava aparentemente o general Eurico Gaspar Dutra, mas às escondidas estimulava um movimento popular que pedia sua permanência no poder. Era o queremismo, palavra derivada dos gritos populares de "Queremos Getúlio". O queremismo era impulsionado pelo PTB e pelo PCB. Aproveitando o momento de prestígio popular, Getúlio Vargas decretou, em junho de 1945, a Lei Antitruste, que dificultava as atividades do capital estrangeiro no Brasil. Essa lei provocou enorme reação das empresas estrangeiras e seus representantes. Os setores de oposição política a Vargas temiam que ele continuasse no poder e impedisse a realização das eleições presidenciais. Então, uniram forças para derrubá-lo da presidência. Em 29 de outubro de 1945, tropas do exército cercaram a sede do governo, Palácio do Catete, e obrigavam Vargas à renúncia. A presidência da República foi entregue temporariamente a José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Era o fim do Estado Novo. Getúlio Vargas foi afastado do poder sem receber nenhuma punição política. Retirou-se tranquilamente para sua fazenda em São Borja, do Rio Grande do Sul. Com o apoio político de Vargas, o general Dutra venceu as eleições presidenciais. Então, colegas, vocês gostaram desse vídeo que eu falei sobre o período getulista? Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários. Não esqueça de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima!